Paz do Senhor, meus irmãos. Estava sentindo falta, não estava? Eu estava com a saudade danada de vocês. E gostaram do meu terno? Hernandes tem um dessa cor. Eu falei, eu não vou ficar por trás. É terno de $100 na Base, né, Eduardo? Irmãos, é uma alegria. Esse ano vai ser um ano exponencial para nós. Crê nisso ou não? Tempo de crise é tempo de fidelidade, é tempo de avanço. E vamos começar o ano. A mocidade já está gozando que hoje é Arivaldez. Vamos abrir em Filipenses capítulo 4, versos 2 e 3. Filipenses 4, versos 2 e 3. Vocês não acreditam, eu fiquei 15 dias estudando esses dois versículos. E vamos ver se sai um sermão desses dois versículos, né? Vamos lá? O que diz? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O tema do sermão é: parem de brigar e pensem como Jesus. Nós não podemos começar o ano novo como igreja com mágoa no coração. Então, quem ficou zangado comigo ano passado, libera o perdão aí para mim. Libera o perdão. Então, infelizmente, irmãos, nós estamos diante de um texto, e alguns comentaristas dizem que Paulo escreveu essa carta só para mandar essa mensagem desses dois versículos. A igreja deveria ser um lugar de paz, onde não deveria ter conflitos. Mas infelizmente, por causa da presença do pecado em nós, há muitas brigas, há muitos conflitos. Há irmãos aqui nesta manhã que estão brigados. Você veio para a igreja hoje para tomar santa ceia, mas você está com mágoa no coração com alguém. Não vale se for marido e mulher. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para uma igreja muito querida. Veja no versículo 1 do capítulo 4, ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, vocês são minha alegria e vocês são o que? A minha coroa. Sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Então Paulo tinha um amor por essa igreja. Mas aí ele vem com esse recado: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Aqui, a primeira lição é que havia um conflito entre essas duas mulheres, Evódia e Sintique. Evódia significa viagem próspera, excelente viagem. Sintique significa ocorrência ou acidente. A ideia do nome Sintique é de um bebê que nasceu
sem previsão. Nasceu o quê? Inesperadamente. Paulo cita o nome dessas duas mulheres. Essa carta seria lida publicamente. E ele revelaria que havia, no meio da liderança, briga entre essas duas mulheres. Algumas observações que eu queria destacar aqui do texto sobre o conflito, porque o texto não diz. Mas essas mulheres estavam brigadas e elas eram líderes da igreja. Paulo cita o nome delas numa carta que foi dirigida à igreja e seria lida publicamente. Não era essa a prática comum de Paulo. As cartas, quando ele vai combater algum pecado, algum falso, ele não cita o nome, mas aqui ele cita o nome de Síntique e Evódia. Essas mulheres eram mulheres macedônias. Não era mulher judia. E aqui há uma informação muito importante, porque a Macedônia produziu grandes líderes homens, como Alexandre o Grande. E as mulheres da Macedônia, elas eram diferenciadas também. Elas tinham um papel importante na sociedade e na vida pública. Eram mulheres empresárias, eram mulheres que poderiam construir cidades, eram mulheres empreendedoras. Veja, por favor, Atos 16, versículos 13 e 14. Atos 16, 13 e 14. O que diz o texto bíblico? No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham o quê? Concorrido. Então a igreja de Filipos nasceu com mulheres. Diz o texto, versículo 14: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo o quê? Dizia. Então Lídia, ela era uma empresária. Ela veio da Turquia. Ela era uma mulher empreendedora. Veja no versículo 40, por favor. Atos 16, 40. Por favor. Vamos ler juntos? Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram. Então o que? Partiram. Então veja bem, a igreja de Filipos foi plantada com mulheres empreendedoras, empresárias. E a igreja funcionava onde? Na casa de Lídia. Veja, por favor, Atos 17, versos 4 e 12. Atos 17, quando Paulo vai pregar em Tessalônica, que também era uma cidade da Macedônia, ali muitas mulheres se converteram. Vamos ler junto lá, o que diz? Atos 17, 4, o que diz? Alguns deles, unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos, e muitas o quê? Distintas mulheres. A palavra distinta aí era mulheres que tinham uma posição na sociedade. Veja no versículo 12. Atos 17, 12. O que diz? Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos o quê? Homens. Eu fico observando aqui da igreja. Então você pega a Rosélia, a irmã Rosélia,
da SAF. É um estilo. Aí você pega a Edilene, é outro estilo. Você pega a Lise, é outro estilo. São mulheres o quê? Diferenciadas. E nós temos que ter essa visão de igreja. Aí você pega a Carol Umbelino, que nem casada é, mas faz o ministério com design o quê? Divino. E a advogadazinha aí, que é pau para toda obra. Mães da Aliança, Mulher Esperança. Então a igreja, ela é composta de mulheres diferenciadas. Agora não pode brigar. Veja a preocupação de Paulo, irmãos. Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, vocês parem de brigar. Parem de brigar. Irmãos, veja em Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. O que diz? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Veja o que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 4. Ele diz, rogo a Evódia e a Sintique que pense concordemente. Por quê? Porque elas trabalharam comigo, se esforçaram. Eu acho isso lindo. Mas aí eu fiquei perguntando para Paulo, por que Paulo cita cujos nomes estão no livro da vida? Eu fiquei perguntando, mas por que Paulo colocou isso aqui? Eu não quero lhe desanimar não, mas esse irmão chato que tem aqui na igreja de Pinheiros, você vai viver com ele eternamente. Então faça as pazes. E se você bobear, Deus vai colocar você num beliche lá no céu com ele, dormindo embaixo de você. Eu fiquei impressionado, porque Paulo parece que não tinha o que fazer. Ele queria resolver o problema de Filipos. É a carta da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Mas nós precisamos resolver os nossos conflitos. Tem alguém brigado aqui hoje? Como é que você vai tomar a Santa Ceia? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Pinheiros, em 1996, vai completar agora dia 26 de janeiro, 30 anos, que o conselho estava dividido. O conselho estava brigado, era 4 contra 3. Eu falei, meus irmãos, como é que eu vou celebrar a Santa Ceia amanhã? Vamos ajoelhar aqui, fazer o Pai Nosso, orar o Pai Nosso. Tem alguém brigado aqui, irmãos? Você está começando o ano com mágoa no seu coração? Departamento de música. Tenho que dizer, eu não toco com a Vânia. Ela é muito exibida. Você sabia que tem isso no Ministério de Música? Um não toca com o outro. Então nós precisamos, Paulo está dizendo aqui, gente, pense concordemente no Senhor. Então nós temos a realidade dos conflitos. Você já falou mal de alguém para você mesmo? Eu já. Lá vem o Luiz Fernando, esse cara é chato.
ele fica no meu pé me cobrando. A gente fala mal do outro para nós mesmos, já viu isso? Você fuxica para você mesmo. Como é que Paulo vai resolver esse conflito, irmãos? Vamos, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Paulo vai dizer: pense concordemente no Senhor. Nós temos opiniões, nós temos divergências. Tem coisa que você não gosta de mim e tem coisas que eu não gosto de você. Mas nós devemos pensar concordemente no Senhor. Então a igreja, ela não avança se ela não tiver unidade. Veja o que diz aí, 1 Coríntios 1:10. O que diz? Vamos lá? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós o quê? Divisões. Antes sejais inteiramente o quê? Unidos na mesma disposição mental e no mesmo o quê? Parecer. O que significa isso? Significa que nós queremos o melhor para a igreja. A gente pode discutir a opinião, como é que a gente vai alcançar isso, mas a gente tem que ter o mesmo quê? O mesmo pensamento, o mesmo objetivo. Romanos, capítulo 12, verso 16 e 17. O que diz aí? Romanos 12, 16 e 17. Vamos lá? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nós precisamos de humildade, irmãos. E a humildade vai nos levar a colocar o outro em primeiro lugar. Jesus fez isso. Jesus é o supremo exemplo de humildade. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas não são somente as mulheres que brigam, os homens também brigam muito. Atos 15:39. Nós temos uma briga de opinião entre Barnabé e Saulo. Porque lá em Atos capítulo 13, você vai descobrir que foi Barnabé que trouxe Saulo para o ministério. Foi Barnabé que levou Paulo e apresentou os apóstolos. E Barnabé era um sujeito assim que ele queria levar todo mundo com ele. E ele é chamado filho da consolação. Ele foi muito importante na vida de Paulo. Mas Paulo tinha um gênio desgraçado. Por quê? Porque João Marcos era parente de Barnabé, sobrinho. E na primeira viagem missionária, João Marcos. Mas quando ele viu a dureza da viagem, ele desistiu. E agora Paulo, depois de encerrar o concílio em Jerusalém, os dois estão juntos e dizem: Barnabé, nós vamos voltar agora visitando as igrejas da Galácia que nós plantamos. Agora, João Marcos não vai não. Não vai. Veja o que diz o texto. Atos 15:39. O que diz aí? E houve entre tal o quê? Que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos,
navegou o quê? Para Chipre. Brigaram. Agora, quem era João Marcos, irmãos? João Marcos foi trabalhar com o apóstolo Pedro. E lá na carta de 1 de Pedro, capítulo 5, João Marcos foi quem escreveu o Evangelho de Marcos. Escreveu o Evangelho de Marcos. E você sabe que o Evangelho de Marcos é a base para o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Foi o primeiro evangelho a ser escrito. Agora veja, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo 4, 11. O que diz aí? Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é o quê? Útil para o ministério. Mudou de opinião. Você não é obrigado a gostar uns dos outros. Nós não somos. Mas nós temos que pensar concordemente no Senhor. Mas tem um detalhe no texto que eu acho interessante. É que tem briga entre irmãos que os irmãos não conseguem resolver. E o que é que Paulo ensina aí? O que é que Paulo ensina? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies. Sabe que tem umas brigas aqui na igreja? Que o cara chega para o pastor, só o senhor resolve. Os irmãos não estão brigados. Então o pastor vira juiz de paz. Irmãos, eu estou com essa mensagem, está fraquinha para ser a primeira do ano, né? Mas se nós não resolvermos os nossos conflitos uns com os outros, nós não podemos andar junto. Nós não vamos ter a bênção de Deus. Onde é que Deus ordena a sua bênção? Salmo 133. O que diz lá? Ele ordena a sua bênção quando nós estamos o quê? Unidos. Unidos. Nós podemos ter opiniões diferentes, mas nós temos que ter um só coração, um só pensamento. Eu quero ver essa igreja esse ano avivada, apesar de mim. Porque se terno fosse unção, eu estava bem. Você também precisa entender que o nosso papel é pacificar os irmãos. Paulo pede, rogo a você que auxilie essas irmãs a pensarem o quê? Concordemente no Senhor. Tem uns negócios difíceis na Bíblia, tem ou não tem? Lucas 17, 3 e 4. Vamos ver se você aguenta fazer isso aí. Lucas 17, 3 e 4. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, o quê? Perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti 7 vezes, vier ter contigo dizendo estou arrependido, faz o quê? Perdoa. Eu fico, esse texto aqui ensina a gente a ficar sem vergonha. O cara peca com a gente 7 vezes ao dia e a gente perdoa. Por isso que os discípulos, no contexto aí, eles dizem assim: Senhor, aumenta-nos o quê? A fé, porque para perdoar desse jeito. Pense
no perdão que você recebeu de Cristo. E assim como Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Eu queria que vocês fossem lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Você é um cara encrenqueiro ou você é um pacificador? A Bíblia diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Agora ele diz uma coisa linda aí: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Então seja o que? Um pacificador. Não ponha gasolina na chama que já está acesa. Seja um bombeiro. Seja um pacificador. Paulo pede a Clemente e a outros cooperadores que auxiliem as irmãs a resolverem o conflito, a terem a mesma mentalidade de Cristo. Conclusão: Cristo, Ele é o cabeça da igreja e nós somos o seu corpo. É do cabeça que vem o comando, a ordem. O corpo funciona sob o comando daquele que é Cristo. Você não está aqui por causa de ninguém, você está aqui por causa de Cristo. Você é salvo por Cristo. Você está sendo conformado à imagem de Cristo. E um dia você será semelhante a Cristo. Seja menos duro com o outro e seja mais duro consigo mesmo. Mais duro consigo mesmo. Você cobra dos outros o que você não cobra de si mesmo. Eu tenho misericórdia dos meus presbíteros, porque conviver comigo deve ser muito difícil. A minha psiquiatra perguntou: pastor, o senhor tem problema? Qual é o seu problema? Eu falei: eu não tenho problema. Os outros é que dizem que eu tenho. Então eu queria desafiar você a perdoar. Nós vamos tomar Santa Ceia aqui. Você veio brigado de casa com a mulher? Como é que você vai tomar Santa Ceia? Pede perdão logo para ela aí. Veja, Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Para mim esse é o argumento maravilhoso de Jesus. Se pois, ao trazeres, lê comigo aí, gente. Se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faz o que é a tua oferta. Ou seja, Deus não vai aceitar a sua oferta, a sua adoração, se você tiver mágoa no seu coração. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Ou eu estou falando hebraico? Então, meu irmão, você precisa tirar desse ano de 2026 qualquer mágoa, qualquer ressentimento que você tem no seu coração. Cristo é o exemplo supremo da humildade.
Ele abriu mão dos seus privilégios para nos salvar e nos abençoar. Se Ele nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Então vamos lá. Terminou. Nós vamos ajoelhar agora, orar. E você vai pedir a Deus para tirar do seu coração todo tipo de mágoa. Irmãos, eu passei 21 dias com a família. Já não estava aguentando mais. Num frio, -10. Já não aguentava mais. Aí não foi essa família que Deus me deu. É assim. E lembre-se que aqui eu fico encucado, porque Paulo colocou isso. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. E quando é que esse livro foi escrito? Está lá em Apocalipse. Antes da fundação do mundo. Então, louve a Deus. Eu vou louvar a Deus pela vida do Alain, porque Deus já nos escolheu, Alain, vice-presidente do conselho. Eu quero matar ele às vezes. Ele quer me matar às vezes, mas Deus nos escolheu para vivermos como família da fé. Deu para entender? Então, esse ano, para de brigar. Vamos apoiar uns aos outros. Vamos entender que a SAF é diferente do Mulher Esperança, do Design Divino. Para de ficar falando mal. Ao invés de falar mal de mim, faz pix para mim. Está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Nós precisamos. Pastor Hernandes disse que nós temos que fazer asepsia da alma. Eu acho isso tão bonito. Eu não sei o que é, mas é lindo. Nós precisamos fazer asepsia no coração. Você não pode começar o ano zangado. Amém? Então vamos orar, vamos formar as duplas de oração aí. Reinaldo já pede perdão logo para Helena aí pelos pecados que ele vai cometer esse ano. Vamos orar.